E, de repente, o Vasco voltou a ser como aquele time do Doriva do começo do Brasileiro. Só empata e só consegue fazer gol de bola parada. Bora conversar sobre isso e muito mais no programa de hoje do Sobre Vasco. O jogo contra o Grêmio foi o segundo contra um time da parte de cima da tabela nessa sequência final do campeonato. E já dá para tirar umas conclusões sobre o comportamento do Vasco nesses confrontos. A boa notícia é que o Vasco consegue sim jogar de igual para igual com esses times, marcando em cima, tendo mais posse de bola e tomando a iniciativa. A má notícia é que, se não resolver alguns problemas, essa postura vai adiantar muito pouco. Quais problemas? O principal eu já falei na semana passada, né? O time não sabe chutar a gol. Eu queria rever o jogo para contar o número de bolas que o Vasco recuou para o goleiro gremista. Mas com certeza foram mais de 10. Com essa qualidade de finalização, pode ser o Diogo Silva no gol adversário que a gente não vai conseguir fazer gol. E aí complica. Contem comigo. No jogo contra o São Paulo, fizemos um gol de pênalti e um de cabeça, em cruzamento de bola parada. Contra a Chapecoense, gol de cabeça em cruzamento de bola parada. Contra o Avaí, gol de pênalti. Contra o Flamengo, gol de pênalti e gol de falta. Só contra o Sport, dia 20 de setembro, foi que saiu um gol de bola rolando. E mesmo assim foi aquele chute todo errado do Nenê, que só entrou porque o zagueiro meteu o pé no meio e enganou o goleiro, lembra? Com essa deficiência, não adianta nada dominar o jogo, criar um monte de oportunidades, como foi contra o Grêmio, São Paulo e mais um monte de outros times, porque não vamos conseguir transformar isso em vantagem. Se a gente dá sorte e consegue fazer um gol, vem o segundo problema do time. Os jogadores morrem na metade do segundo tempo. Nos 10 minutos finais, então, é um Deus nos acuda. O Vasco põe os bofes para fora e o adversário aproveita para vir com tudo. Não é à toa que saíram tantos gols nos minutos finais, nos últimos jogos, e no domingo quase que foi igual. Mas e agora? Como resolver esses problemas de uma hora para outra? O problema da falta de fôlego no final do jogo eu arrisco dizer que é impossível. Isso foi erro de planejamento lá atrás, quando a gente montou um elenco com muitos veteranos, que talvez pudesse ter sido compensado com um planejamento especial no preparamento físico? Talvez. Mas agora não tem mais tempo para fazer isso também. O problema das finalizações também não tem muito como resolver, né? Não dá para fazer o Nenê ou o Andrezinho passar a chutarem a bola com força ou sair atrás de um reforço que tem essas características agora. Procurar alguém dentro do próprio elenco? O Thales tem um bom poder de conclusão, mas como o Jorginho fez questão de explanar depois do jogo, não tá querendo nada fora do Brasil. Arriscar o Kaiser ou um outro garoto da base para ver se resolve? Pode ser. Mas, novamente, parece ser um pouco tarde para tentar isso. A melhor opção parece mesmo ser tirar o Rodrigo da zaga e pôr no ataque, pra gente ter pelo menos um jogador que tem chute forte no setor. Tá, essa última proposta foi brincadeira. Enfim, se não tem muito como consertar, o jeito é seguir do jeito que tá e tentar torcer para dar certo. Quem sabe a sorte soe um pouco mais nessas últimas rodadas não seja o suficiente para tirar a gente dessa furada. Para ver se isso é possível, vamos abrir os gráficos de desempenho sobre Vasco. Não quero ver ninguém desanimado nessa reta final e por isso vou tentar fazer uma leitura otimista dos nossos gráficos. Peguemos o rebaixômetro, por exemplo. Nosso índice de aproveitamento para alcançar os 45 pontos agora subiu para inacreditáveis 84%. Outra maneira de visualizar isso é pelo gráfico de desempenho ideal, onde a gente mantém a mesma distância para a curva da salvação e, portanto, continuamos precisando de 5 vitórias seguidas para ultrapassá-la. Mas que merda de leitura otimista dos gráficos é essa? Você deve estar se perguntando. Calma, é que esses gráficos são baseados no número de 45 pontos para se livrar do rebaixamento. E, ao que tudo indica, não será preciso tantos pontos para escapar esse ano. Os matemáticos acham que com 42 pontos já dá para livrar. Mas chegar aos 45 pontos não ia fazer mal nenhum, Vascão. Continuando, no gráfico de comparação com a nossa pior e melhor campanha, continuamos a 1 ponto da campanha de 2008. Olhando pelo lado positivo, em 2008 nós terminamos com 40 pontos. Se de agora até o final tivermos o mesmo aproveitamento daquele time, chegamos aos 39 pontos.
Ou seja, só precisamos ir um pouquinho melhor do que aquele time horrível para chegar aos 42. Vamos acreditar. Ou então podemos repetir a campanha do Fluminense de 2009. No momento, estamos exatamente com os mesmos 30 pontos que eles tinham na 32ª rodada de 2009. Então é só fazer igual para chegar nos 46 e nos livrarmos com folga. Já pensou? E bora abrir a caixa postal sobre Vasco. Galera, vocês estão enchendo nossa caixa postal de perguntas, o que é muito legal, porque ajuda a pautar nosso programa e fazer do Sobre Vasco realmente um programa feito por e para vascaínos. Valeu mesmo por todas as perguntas. E aproveito para deixar uma desculpa aqui para quem deixou pergunta e eu não respondi. Às vezes não dá tempo de encaixá-la no programa. Passa a semana e a pergunta perde o sentido e eu fico sem responder. Mas saibam que eu estou lendo tudo e sempre que possível respondendo, nem que seja só para quem perguntou mesmo. Ainda assim, desculpa de novo para quem não teve a sua pergunta lida no programa. E essa semana, até para tentar minimizar as questões sem respostas, eu vou responder 4. Eu disse 4 perguntas. Vamos a elas. ONX Gamers pergunta: quais jogadores atualmente emprestados pelo Vasco você acha que devemos usar na próxima temporada? Nenhum, né? Vocês estão sentindo falta de algum jogador que o Vasco emprestou? Pensam em algum jogador emprestado que, se tivesse no Vasco, deixaria o time melhor? Provavelmente alguns de vocês vão falar no William Barbio, porque ele está fazendo uma boa temporada lá na Chapecoense e o ataque é nosso setor mais debilitado. Mas eu não acho ele muito diferente do que a gente tem por aqui, não. É aquilo. Se quando acabar o contrato a Chapecoense não quiser renovar o empréstimo e não aparecer nenhum outro time querendo o cara, acho válido dar mais uma chance pro Cabeleira no Vasco. Mas se tiver clube interessado nele, passa logo o cara pra frente e vamos atrás de jogadores mais valorosos. Jackson PC emenda: Felipe, você acredita, independente do Vasco permanecer ou não na Série A, numa possibilidade de impeachment da oposição contra a administração do presidente Eurico e Euriquinho? Cara, impeachment do Euriquinho não tem nem como ter, já que o cara não tem nem cargo oficial no Vasco, né? Mas falando sério, como muita gente boa já disse por aí, não dá para afastar um presidente só porque ele tá mandando mal na administração do clube. Até onde eu sei, só teria 2 possibilidades de tirarem o Eurico do Vasco. Se ele tivesse cometido algum crime e fosse condenado pela justiça comum, ou se o conselho do Vasco percebesse que ele fez alguma falta tão grave ao estatuto que justificasse o afastamento dele da presidência do clube. Como eu não sei de nenhuma investigação contra o Eurico correndo na justiça, nem vejo a oposição vascaína com força ou justificativas para promover uma ação do conselho para afastar o Eurico da presidência, acho que a gente vai ter que aturar o cara até 2017 mesmo. Luiz Guilherme Antunes quer saber: o que você acha da possível saída do Nenê? Já se especula que o Palmeiras fez uma proposta para ele. Eu particularmente queria que ele permanecesse para a temporada de 2016. E também tem o Rafael Silva. A Udinese teria feito uma proposta de 3,5 milhões por ele. Queria saber o que você acha sobre isso. Se devemos manter só o Nenê e vender o Rafael Silva ou manter os dois? Abraços e saudações vascaínas. Luiz, eu acho sim que o Vasco devia segurar os 2 jogadores para 2016. Mas isso passa muito pela nossa permanência na Série A, né? Por mais que o Nenê goste de jogar no Rio, a mulher dele gosta de morar perto da praia, não sei se sumir na 2ª divisão e se ver obrigado a jogar em estádios precários ao redor do país compensaria essas preferências. O mesmo vale para o Rafael Silva. Com o Vasco na 1ª divisão, talvez seus empresários queiram deixar ele mais tempo no clube, valorizando. Mas com o Vasco na Série B e a falta de exposição que ela cria, talvez os caras se cocem para aceitar a primeira proposta que vier. Então acho que a permanência dos 2 no Vasco, que eu aprovo, passa muito pela permanência do Vasco na Série A, pela qual eu rezo todo dia. Finalmente a pergunta de Jonathan Dias: você acha que o Vasco hoje briga diretamente com Avaí e Figueirense para não cair? Visto que os times acima, Chapecoense e Atlético, ambos com 38 e 39, dificilmente caem? Abraços. Acho que é meio que isso sim, Jonathan. Depois da última rodada, que aconteceu depois que você mandou sua pergunta, a Chapecoense já chegou a 39 pontos. E acho que daí pra cima só uma verdadeira tragédia faz um time ser rebaixado. Olhando pra baixo na tabela, pela fase, pelo número de pontos, tabela, tudo mais,
eu acho que o Joinville e o Goiás dificilmente escapam do rebaixamento. Então sobram Vasco, Curitiba, Avaí e Figueirense brigando por 2 vagas. Acho que não escapa disso não. E continue deixando suas perguntas aí nos comentários para continuar bombando a caixa postal do Sobre Vasco. Pessoal, quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu não passo o campeonato secando potenciais adversários, porque acho que a briga nos pontos corridos é quase individual. O time só precisa se focar com seu índice de aproveitamento e com os números de pontos totais para conseguir seu objetivo. Não adiantou nada ficar torcendo para o Goiás vencer da Chapecoense lá no primeiro turno por achar que era a Chape que ia ser a concorrente ao rebaixamento, para chegar agora e descobrir que devia ter torcido justamente pelo contrário, por exemplo. Mas mesmo com essa filosofia, faltando só 6 rodadas para o final, já fica claro quem tá ou não tá na briga para cair. E aí já vale secar os adversários, sim. E seguindo outra filosofia do programa, de não ficar projetando muito além da próxima rodada, vamos até o final do campeonato. Não só projetar o jogo seguinte do Vasco, mas também dos nossos principais adversários. Vamos lá? O Vasco pega seu freguês histórico no domingo às 6 horas e tem a obrigação de ganhar, né? E não é porque o Fluminense já não disputa mais nada no campeonato que eles não vão vir com sangue nos olhos. Com certeza, quebrar a freguesia e rebaixar o clube que eles tanto querem vir a ser é motivação suficiente. O que pode nos ajudar é a possível classificação deles para a final da Copa do Brasil. Nesse caso, eles podem acabar vindo com os reservas. De um jeito ou de outro, a gente tem que ganhar dos caras. Antes disso, no sábado, o Joinville vai até Campinas enfrentar uma Ponte Preta que ainda sonha com a Libertadores. Tem que rolar a vitória fácil da Ponte, por favor. Também no sábado, o Avaí recebe o Cruzeiro na ressacada. E como o Cruzeiro não vem tão bem, e a gente sabe como tem funcionado a arbitragem por lá, precisamos levar em consideração a vitória do Avaí. Por outro lado, se a Raposa conseguir se impor, vai sinalizar que nem as ajudas externas estão conseguindo compensar a ruindade do Avaí e as esperanças de ultrapassá-lo se renovam. Vamos conferir. Outro jogo de sábado é Coritiba e Figueirense, e aí não dá nem para saber pelo que torcer. Uma vitória do Figueira praticamente livra eles da briga, mas em compensação afunda mais o Coxa, o que não é ruim. Uma vitória do Coxa dá uma segurada no Figueira, mas vai manter nossa distância de pontos para sair da zona no mínimo igual por mais uma semana. Um empate, dando só mais um pontinho para os dois, talvez seja mesmo o melhor resultado. E finalmente no domingo às 7h30, o Goiás recebe o Internacional no Serra Dourada. O Inter não tem sido um time muito regular nesse campeonato, mas acho que dá para contar com a vitória do Colorado. Principalmente porque o Goiás está numa draga completa. E aí, concordam? Digam aí nos comentários quais são as suas expectativas e vamos seguir torcendo e secando. Então é isso, pessoal. Assinem nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo para que ele possa chegar a mais vascaínos. E nos sigam nas nossas redes sociais, facebook.com/sobrevasco e twitter.com/sobrevasco. Eu sou Felipe Tiru, esse é o Sobre Vasco e terça-feira que vem, às 11h30, a gente tá de volta. Até lá, saudações vascaínas!